Olá, começa agora mais uma edição do Band Entrevista. E agora que passou o Carnaval, o programa retoma a série com os prefeitos das principais cidades da região metropolitana. E hoje, nosso convidado é o atual chefe do Executivo de Jacareí, Isaías Santana. O prefeito, que é do PSDB, assumiu a cidade há pouco mais de 3 anos, depois de 16 anos de administrações petistas. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa participa mais uma vez da bancada. Prefeito, obrigado pela presença aqui no Band Entrevista desta semana. A maior obra de saneamento da história de Jacareí é a obra do Tour. Entre a prefeita e a prefeita, a gente já falou disso aqui numa outra oportunidade que o senhor teve aqui e a obra ainda não foi concluída. Ano passado andou a passos bem lentos, foi retomada no segundo semestre. E aí, vai dar para concluir essas obras ou não? Fica para o prefeito que assumir em 1º de janeiro do ano que vem. Muito obrigado, é sempre um prazer poder estar aqui e começar num tema muito importante, o tema que foi objeto do maior investimento da história de Jacareí na nossa gestão, saneamento, para evitar enchentes. E de saneamento, a principal obra é realmente a obra do Turi. São 3 piscinões que vão fazer a retenção das águas que vem de toda a região do Paraíso, cidade de Salvador, e livrar de vez o risco da região central, desde o hospital até o Parque da Cidade, de enchentes. Nós temos só um problema, a obra é toda financiada com recursos do governo federal. Isso significa que a cada semestre a gente tem que ir a Brasília para negociar a liberação efetiva do valor daquele período. E nós tivemos nos últimos 3 anos muitas mudanças de ministros, mudança de secretário executivo. A cada mudança a prefeitura tem que ir lá, conversar, negociar e acertar essas transferências. Mas tudo indica que nesse semestre nós teremos concluído. Por que não podemos garantir? Porque os recursos dependem de liberação efetiva do Ministério e depois da Caixa Econômica Federal. Mas o entendimento está razoável. Posso assegurar que em julho nós terminaremos aquela importante obra. Agora, eu perguntei dessa obra que é importante, é claro que é uma obra financiada pelo governo federal, mas a administração local e direta pode colocar recursos. Tem recurso para colocar? Não, naquele volume é impossível, só se eu parar todos os outros investimentos e tirar de necessidades essenciais como saúde e educação. Como é que está o cofre da Prefeitura de Jacareí hoje? Eu me lembro que o senhor assumiu há pouco mais de 3 anos, falando que havia rombo nas finanças. Olha, nós conseguimos já aprovar as contas de 2017, decisão do tribunal, coisa inédita, fazia já uns 10 anos que as contas da Prefeitura não eram aprovadas. As contas de 2018 já estão sendo analisadas pelos técnicos com parecer favorável à aprovação. Então, sempre tivemos essa responsabilidade fiscal, não aumentamos impostos, melhoramos o gasto, a qualidade do gasto, 4 anos sem reajuste do IPTU, mas controlando as despesas. Tivemos superávit, ou seja, gastamos menos que arrecadamos em 2017, 2018, 2019. Pagamos as dívidas quase todas já em 2017, algumas dependem de negociação com os fornecedores, em 2018 nós zeramos. Este ano, 2019, foi um ano muito difícil para as prefeituras, porque havia uma perspectiva de crescimento da economia que não se concretizou. Mas mesmo assim nós começamos a tomar medidas severas desde setembro. Com isso, diminuímos o ritmo das obras, não começamos obras novas para deixar as contas em dia. Por que isso é importante? Porque o fornecedor se defende. E se ele fornece para uma prefeitura que não paga em dia, ele vai se defender nos seus preços. E como o mecanismo de licitação não permite ao poder público escolher quem vai pagar, escolher o fornecedor, é um processo complicado, porque é o fornecedor que escolhe se quer ou não fornecer para a administração. Se você não tem as suas contas em dias e não dá para o fornecedor a garantia de que vai pagar, ele, na hora de participar da licitação, ele joga o preço lá em cima. E isso vira uma bola de neve inadministrável. Jacareí não entrou nesse circo. Eu queria retomar um pouco a questão do Turi. Qual é o total de investimento que já foi feito e essas chuvas desse início de ano, como elas foram enfrentadas pelo município? No Turi e na área de influência do Turi, nós não tivemos nenhum problema. Tá? Além disso, nós investimos bastante no combate à enchente também nas 2 regiões, São João e Emília, que também esse ano não tivemos nenhum problema. Nós ainda temos 3 pontos que ainda precisarão de novos investimentos, mas o resto, nós temos 8 pontos de enchentes na cidade. Superamos 5 em 2 anos já, desde 2019 e agora, em 2020, não tivemos problemas.
O governo anterior tinha investido uma quantia razoável, faltava algo em torno de 120 milhões. Não é só para o Turi, é para todas as bacias. Então, à medida em que as obras vão avançando, as licitações vão sendo concluídas, o governo federal decide se libera ou não essa importância. Eu tenho receio de que esse dinheiro acabou, porque ainda é do PAC, de governos anteriores, e precisam entrar na agenda do novo governo. Se o saneamento entrar na agenda, nós temos projetos e contratos prontos. Por exemplo, a duplicação da estação de tratamento de esgoto. É um contrato, já está feita a licitação, já está escolhida a empresa, mas é um investimento de 25 milhões. Não tem como a prefeitura fazer esse investimento nesse momento. Precisa de um aporte federal. Essa é a próxima obra prioridade da cidade, porque hoje nós já estamos com 77% do esgoto tratado, mas não dá para avançar mais sem duplicar a estação. Então, isso entra na agenda como obra prioritária e vamos a Brasília com a ajuda dos nossos deputados para conseguir esses recursos. Outra vez que o senhor esteve no programa, a primeira vez que o senhor vem aqui, nós convidamos os prefeitos de ocasião dos aniversários da cidade, o senhor falou da obra da Terceira Ponte como uma obra importante que ela estava em vias de ser iniciada. Como é que está essa obra? Por que ela não teve início? Qual é o processo, o calendário que o senhor acha que pode seguir essa obra? Esses dias eu estava conversando com o meu colega prefeito de Taubaté e ele me disse que o financiamento que ele obteve no CAF demorou 5 anos entre a entrada, a discussão de projetos e a assinatura do contrato, e que é um processo demorado. Nós conseguimos em 2 anos. Nós entramos com esse projeto em 2017. Eu fui a Brasília 3 vezes com os secretários, conversei nos ministérios, defendi o projeto junto aos técnicos do ministério e em 2 anos nós conseguimos fechar o financiamento. Só que em Jacareí, paralelo a isso, nós tínhamos um embate com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria em torno da revisão do plano diretor. E eles entenderam, num determinado momento, que essas obras estão relacionadas com o plano diretor e começaram a criar obstáculos. E nós tivemos que, uma a uma dessas obras, convencer, discutir, apresentar os dados e tirar dessa discussão jurídica. Hoje nós temos 3 obras que saíram fora dessa discussão jurídica, que é a continuidade da Davilino, com um novo trevo de acesso a São José dos Campos, independente da Dutra, e ao mesmo tempo uma marginal saindo desde o primeiro trevo, que é na Getúlio Vargas, até a Malek Assad, paralela ao Parque Meia Lua, um distrito que tem mais de 25 mil habitantes. Então essa é a obra importante. Ao mesmo tempo nós vamos duplicar Castelo Branco, que é aquela obra que vem do Pagador de Andrade, onde tem um parque industrial e precisa aumentar a sua capacidade. E entre essas 2 obras, nós vamos fazer uma nova avenida com a Terceira Ponte. Todas essas obras precisam de licença. Já obtivemos dos diversos órgãos, inclusive federais, está faltando só da CETESB. Há um compromisso de que entre o final de fevereiro e a primeira semana de março, essas licenças sejam outorgadas. O senhor já colocou, inclusive, licitações da rua dessas obras? Não, já tem contrato assinado. Já tem ordem de serviço dada. Isso pode se perder por conta dessa questão da CETESB? Não, confio que a licença sairá. Tem que ir atrás, vamos conseguir. Não há impedimento técnico e não há dificuldade. É uma burocracia da própria estrutura da empresa, né? O Band de Entrevista vai para um rápido intervalo comercial. Isaías Santana, prefeito de Jacareí, segue conosco depois de uma rápida parada. Não saia daí.